Essa é a minha identidade portuguesa. Essa é minha carta de condução, a carteira de motorista. Essa é a minha carteirinha da universidade. Essa é a minha carteirinha da Universidade do Brasil. Essa é a minha carteira de advogado. Essa é a minha credencial de pastor. Será que esses documentos definem quem eu efetivamente sou? Será que esses documentos definem qual é a minha identidade? Eu sou... Não. O meu nome é Alan e hoje nós vamos tratar justamente sobre isso, sobre identidade, aqui na Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista Bom Retiro, você tem um estudo de teologia. Às vezes sobre algum postulado teológico, às vezes sobre algum trecho das Escrituras, às vezes sobre algum tema específico, como é o caso de hoje. Mas sempre tentando trazer algo prático, algo útil, algo praticável no seu dia a dia, na sua vida diária e algo que possa ser auxiliar na sua caminhada com Deus. Por isso, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, você pode deixar aqui nos comentários, que à medida do possível nós vamos atendendo. Do mesmo modo, se você acha que essa mensagem se aplica a alguém, algum amigo seu, alguém de sua família, alguém que caminha contigo, você pode encaminhar essa mensagem para essa pessoa, pode se inscrever aqui no canal, marcar ali as notificações, que daí você não perde nenhum dos eventos da Igreja Batista Bom Retiro que são transmitidos aqui pelo nosso canal. Então, pode mandar o seu comentário, pode mandar a sua sugestão e, na medida do possível, nós vamos atendendo a sua solicitação. O tema da mensagem de hoje, o tema do estudo de hoje, é sobre identidade. E aí eu queria começar contando um caso para vocês. Uma proposta bem rápida, né? Algo que aconteceu comigo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha ido à Alemanha. E tinha ido na Alemanha na época da primavera. E aí a pessoa comentando dos jardins que via lá e como via aquelas casinhas do interior todas cheias de flores e tal. Eu falei assim, e aí você apreciou bastante aspargo, né? Comeu bastante aspargo porque estava na Alemanha em plena primavera. E a pessoa disse, não. Por quê? Eu falei, não, tudo bem, por nada. Ela falou, realmente tinha bastante, mas eu não comi. Mas você conhece a Alemanha? A pessoa me perguntou, você conhece a Alemanha? E a minha resposta foi, sim, eu conheço a Alemanha. Eu não tinha ido à Alemanha. Mas pelo visto eu conhecia muito mais da Alemanha do que essa pessoa. Porque o alimento típico, o prato típico da Alemanha nessas épocas de primavera é justamente o aspargo. Os alemães saem ao campo para colher aspargos frescos para poder comer o alimento típico da primavera. Ou seja, quem conhecia realmente a Alemanha? Aquela pessoa que tinha ido ou aquela pessoa que nem tinha ido, mas conhecia qual era o prato típico, sabia da tradição e sabia do costume do lugar? Isso é para mostrar que existem pessoas que vão ter experiências significativas com Deus. Vão ter experiências reais, vão ter experiências verdadeiras com Deus, mas não vai passar da experiência. Ao mesmo tempo, vai ter pessoas que vão caminhar com Deus durante muito tempo e vão ter um relacionamento muito próximo com Deus, com sua palavra, vão ter um relacionamento muito verdadeiro com Deus, mas não vão ter essa experiência profunda, vivencial, ou essa experiência de um fenômeno, de algo que aconteceu. Mas olhando para os evangelhos, eu lembrei dos apóstolos e das pessoas que passaram pela vida de Jesus. A mulher do fluxo de sangue não teve seu nome gravado. O aleijado no tanque de Betesda não teve nem seu nome gravado. O homem que foi descido do telhado pelos seus amigos e foi curado também por Jesus, não teve nem seu nome gravado. Eles tiveram experiências reais, verdadeiras com Jesus, mas não passou disso. Ou, pelo menos, se passou disso, não foi registrado passar disso. Já os apóstolos, que nem sempre tiveram grandes experiências, alguns inclusive tiveram experiências de
puxão de orelha, algumas experiências amargas por caminhar com Jesus, esses perpetuaram na história. Os que mais duraram ao lado de Jesus não foram aqueles que chegaram para ele e disseram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas foram aqueles que chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Esses são os que mais ficaram ao lado de Jesus e os que mais produziram frutos. Por isso que é tão importante conhecer a Deus e ter um relacionamento próximo com Ele e com a sua palavra. A ideia de identidade é justamente definir quem nós somos nessa perspectiva de reino. Por isso, eu separei algumas perguntas que vão provocar a nossa reflexão hoje. A primeira pergunta é: quem eu sou? A segunda é: quem Deus vê ao olhar para mim? A terceira é: como unir o meu dom e o meu talento com a comunidade a qual eu pertenço? Responder essas questões, olhando para a nossa identificação, vai trazer a resposta à grande pergunta, a razão existencial da vida humana, que é: qual é o propósito da minha vida? Por que eu existo? Essa pergunta tem sido o reflexo não apenas do cristianismo, mas tem sido o reflexo da existência humana. Ela pode ser respondida através do reflexo e do entendimento das perguntas anteriores. A identidade é algo mais forte que nós temos. Eu comecei falando que o meu nome era, e não eu sou, como eu sempre começo. Se você olhar todos os outros estudos, eu sempre digo: eu sou o pastor Alan e essa é mais uma quinta teológica. Dessa vez não. Dessa vez disse que meu nome é Alan, porque o meu nome não define quem eu sou. Quem eu sou vai ser definido por questões muito maiores, muito mais elevadas, muito mais profundas. No templo de Apolo, lá na Grécia, havia uma pergunta que aqui embaixo você está vendo a transcrição dela em grego. E isso que está escrito quer dizer gnote salton, ou seja, conhece a ti mesmo. Algumas pessoas traduziam antigamente, de modo errôneo, conhece-te a ti mesmo. Isso é uma redundância que não é o correto da tradução. O correto é conhece a ti mesmo. É um reflexo, um pensamento de pensar sobre si, conhecer a si mesmo. Essa frase ela tem a sua versão latina, a versão em latim é tenet nosse, né? Tenet nosse, e ela é a grande reflexão. Conhecer a si mesmo é a grande razão da existência humana. No Diálogo dos Moços, um texto de Sócrates, dois pais chegam para o filósofo, para Sócrates, e perguntam a ele como deveriam educar seus filhos. Um diz que deveria educar para as artes militares, e para a ginástica, para a luta. E aí o seu filho seria alguém forte, alguém poderoso, alguém que não teria medo. E o filósofo diz: sim, essa é um bom destino para o seu filho. O outro fala: mas eu quero educar o meu filho para as artes. E aí a dialética, a arte do discurso, para os gregos era uma arte. Eu quero educar meu filho para as artes, para o conhecimento, para a poesia, para a dialética, para ele ser um bom político, para ele ser alguém que tenha o poder do discurso. E o filósofo responde: essa é um bom destino para o seu filho. Mas os dois estavam juntos, então eles viram para o filósofo e dizem: mas espera aí, você disse que era bom prepará-lo para a área militar e para a educação física em si, e agora você diz para esse que é bom que ele seja educado nas artes e que ele seja educado na política, ele seja educado no discurso? Você não sabe qual é o melhor método para educar um filho? E aí Sócrates então responde no Diálogo dos Moços dizendo: não sei. Ah, mas e por que você é um sábio então se você não sabe? E aí Sócrates responde: eu sei que não sei. E essa é a minha grande vantagem. Ou, como alguns dizem, tudo sei é que nada sei. Saber que nós não sabemos é uma vantagem. E saber que nossa identidade também não é fixa é uma vantagem. De que seja qual for o aspecto da nossa identidade que possa ser alterado,
Isso é uma grande vantagem, porque nós não estamos adstritos, nós não estamos presos, nós não estamos formatados naquilo que nos colocam como identidade. Se você não reparou, eu não vou reproduzir aqui, mas se você não reparou, um palavrão, um xingamento, é sempre algo com relação à sua identidade. Pode ser que queiram te ofender dizendo que você não tem uma origem devida. Portanto, eles te ofenderão levantando falsas imputações com relação ao respeito e à profissão da sua mãe. Você já entendeu qual é o palavrão, né? Pode ser que façam algum julgamento sobre você, dizendo que você é algo como alguém que não tem muita inteligência, portanto te atribuem a característica de um animal, ou que você é alguém que não tem como um burro, ou alguém que não tem um bom trato, portanto você é grosseiro como um cavalo, né? Ou que você qualquer outro xingamento, que você tem ideias pequenas, e aí você tem idiotas, né? Portanto você é alguém que tem ideias pequenas, ou seja, você não consegue ter bons pensamentos, portanto você tem ideias idiotas. Então, é sempre com relação à sua identidade. Xingamentos são sempre marcas de identidade. A questão é que xingamentos como esses podem ou não te ofender. Por quê? Porque, como eu disse antes, a nossa identidade não é algo fechado. Portanto, nós podemos moldá-las. Quando alguém te xinga, se isso te ofende, é porque você recebeu aquilo como verdadeiro, como algo que é encaixado dentro da sua identidade. Se alguém, por exemplo, me xingar de qualquer coisa e eu não receber aquilo cai por terra. Um xingamento é como uma bola lançada, é como se alguém pegasse uma bolinha e jogasse. Se você encaixar na mão, ela passa a ser sua. Se você não pegar, ela cai no chão e se desfaz. Portanto, você não precisa necessariamente receber essa identidade. E é justamente nesse reflexo de que nós vamos começar a pensar, então, qual é a nossa identidade. E o primeiro aspecto que eu queria levantar da nossa identidade é justamente esse, de que nós somos uma nova pessoa. Ao estabelecer que nós somos uma nova pessoa, tem dois trechos que eu queria lembrar. Primeiro é 2 Coríntios 5, mas depois nós vamos ler com calma João 1,12. 1 Coríntios 5 vai dizer justamente isso, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Portanto, isso é tão difícil com o povo de Deus, as coisas antigas já passaram. O que acontece antes da sua conversão, a partir do momento em que a conversão se opera efetivamente no seu coração, essas coisas ficaram para trás. Essas coisas não são lembradas mais por Deus. E o grande problema nosso é que Deus não vai lembrar dessas coisas, mas nós lembramos dia a dia. A gente faz questão de trazer a memória. É tão difícil, na lida pastoral, em gabinete pastoral, é tão difícil dizer para a pessoa que essas coisas já não importam mais, que essas coisas já não fazem mais diferença na sua vida, de que essas coisas já passaram. Evidentemente, as consequências daquilo que você fez, elas perdurarão enquanto isso não for acertado. Então, essas coisas permanecerão. Essas coisas, enquanto as consequências vierem, elas ainda poderão produzir efeitos. Mas nada mais serão do que consequências daquilo que aconteceu. Não precisam reverberar e produzir novas consequências, né? Então, há muitos exemplos. Uma pessoa, por exemplo, que tinha alguma adição, né? Adição aqui com 2 Cs. Uma pessoa que tinha algum vício. Ela pode nunca mais ter desejo daquele vício. Mas algumas pessoas vão se converter, vão caminhar com Deus, mas nunca mais poderão estar em um ambiente em que aquilo acontece. Por exemplo, quem tem a adição ao álcool, né? Então quem tem o alcoolismo é uma doença. A pessoa que tem problema com o alcoolismo, mesmo depois de convertida, o ideal é que ela nunca mais tenha contato com nenhuma bebida alcoólica, porque é uma questão, a pessoa tem uma deficiência física, ela tem uma propensão a voltar a ter os sintomas físicos da adição, do vício em álcool.
Então, as consequências permanecem, mas aquilo já não produz mais identidade na pessoa. Nós somos uma nova criatura em Cristo. João 1,12 vai dizer isso. Aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhe deu os direitos de se tornarem filhos de Deus. Então, essa nova pessoa que nós passamos a ser é justamente que nós passamos a ser filhos de Deus. Nós passamos a ter um relacionamento direto com Deus. Não somos mais obra da criação, portanto, não mais criaturas, embora não deixamos de ser obra da criação, mas o nosso relacionamento passa a um patamar maior, um patamar de paternidade e, portanto, um patamar de filhos de Deus, uma identidade de filhos de Deus. Receber Jesus como nosso Senhor muda o nosso status de relacionamento com Deus. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. E, portanto, se filhos do Altíssimo, nós passamos a pertencer ao reino do alto. Ele nos recebe, Deus nos recebe na sua presença, como um pai amoroso recebe seus filhos, mesmo que o seu filho tenha errado. E essa identidade de que Deus nos recebe como seu filho, ela vai significar muito, porque Deus vai atender o pedido do seu filho. Se nós, pais ímpios, nós, pais que erramos, nós, pais pecadores, nós já tentamos fazer de tudo, seja acertando ou seja errando, né? Seja você um pai mais rigoroso ou um pai mais tranquilo, um pai mais light, nós tentamos fazer sempre o nosso melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Essas são palavras do próprio Jesus. Então, nós tentamos sempre fazer o melhor para os nossos filhos, do mesmo modo que Deus sempre faz o melhor para os seus filhos. Provérbios 4:1 vai chamar a nossa atenção. Ora, se nós somos então filhos, como que as Escrituras dizem que como um filho deve se comportar? Provérbios 4:1 vai dizer: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Se João 1,12 diz que eu sou filho de Deus e Provérbios 4:1 diz que eu devo estar, um bom filho, deve estar atencioso aos ensinamentos do pai, portanto, eu devo estar atencioso aos ensinamentos de Deus. E onde eu encontro os ensinamentos de Deus? Eu encontro nas Escrituras. E através dos estudos que nós trazemos aqui, porque são baseados nas Escrituras. Então, conhecer as Escrituras, conhecer o que Deus determina para nós, vai aumentar e vai intensificar o nosso relacionamento com Deus. Vai aumentar o nosso relacionamento com Deus, porque nós ouviremos mais a voz de Deus e poderemos cumprir melhor os seus desígnios. Ao mesmo tempo em que nós somos nova criatura, ao mesmo tempo que nós temos uma nova identidade, pertencemos então à família de Deus, nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma coletividade, de uma nova família. Efésios 2:19 vai dizer exatamente isso. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, são cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós passamos a habitar em um local, nós temos uma natureza diferente e passamos a habitar em um local diferente. Não é que você se mudou, mas é que você se mudou. Não entendi. É que você passa a permanecer na terra, mas sendo um estrangeiro para esta terra. Você agora é concidadão do céu. Você agora é cidadão do céu. Você agora tem a sua morada, tem o seu lugar de morada reservado nos céus. Eu estou hoje em um lugar diferente. Eu estou em um lugar um pouco... talvez você não esteja reconhecendo. Eu estou dentro do campus da Universidade de Aveiro. Você pode ver aqui no card, vai ter aqui em cima um linkzinho com algumas atrações aqui da cidade, aqui de Portugal, onde eu estou morando.
mas eu estou aqui como estrangeiro. Quando eu vou a um determinado lugar, quando eu vou, por exemplo, a um órgão de governo, eu tenho aqui uma identidade, mas a minha identidade ainda diz que eu sou estrangeiro. Os meus documentos aqui são documentos de um brasileiro. Então, eu tenho uma série de direitos aqui no país, porque a minha situação aqui é legal, eu vim com autorização do governo português para estar aqui, para estudar aqui, mas eu não tenho o pleno exercício dos meus direitos, tanto quanto um cidadão. Enquanto eu estava aqui, por exemplo, teve eleições. E o que eu fiz no dia das eleições? Viajei. Por quê? Porque eu não voto aqui. Não posso nem votar, nem ser votado. Então, existem coisas que são dos cidadãos portugueses, mas que não são dos estrangeiros. Existem coisas do mundo que são aceitáveis para quem é do mundo, mas não são mais aceitáveis para você, que é um estrangeiro, que pertence ao reino dos céus e está aqui como estrangeiro, porque é concidadão dos reinos celestiais. Então, nós estamos dentro dessa família, dessa grande família celestial, e nós temos um papel dentro dessa família. O terceiro aspecto que eu queria te lembrar é que se há uma família, é porque tem mais pessoas. Há mais pessoas nesse reino além de você. Se você recebeu uma nova identidade, você pertence a essa nova família. E você está nessa família por uma razão. Você está nessa família para cumprir um papel. E as famílias, elas como pequenas sociedades, cada indivíduo ali tem um papel. Lá em casa, por exemplo, tem algumas regras. Uma das refeições do dia, pelo menos uma das refeições do dia, a louça é do Daniel. Daniel, meu filho, ele é responsável por lavar a louça em uma das refeições do dia. Por que uma? Porque ele é um pré-adolescente, ele está crescendo, ele está assumindo responsabilidades. 4 anos atrás, o Daniel não tinha essa responsabilidade, ele ainda era pequeno. Talvez daqui a 4, 5 anos, a responsabilidade dele vai ser toda a louça das refeições da casa vão ser responsabilidade dele. Porque a gente vai aumentando o nosso papel, vai exercendo os nossos papéis dentro dessa família. Então você não está sozinho nessa família. Você é especial, é um membro querido dessa família, mas você não está sozinho dentro dessa família. É necessário estar na família fazendo algo. E aí deixa eu parar aqui porque eu recebi uma pergunta bem interessante esses dias. Uma pessoa me escreveu assim: pastor, eu me converti há pouco tempo, não sei qual é o meu dom. Toda pessoa que se converteu, ela tem um dom que deve ser exercido na igreja? E a minha resposta para ela foi sim. Toda pessoa exerce um dom dentro da igreja. Ela falou assim: mas eu não tenho dom nenhum, eu ainda não sei nada, faz pouco tempo que eu me converti. Qual será que é o meu dom? Eu falei: calma, se você ainda não tem um dom específico revelado, você tem um dom muito importante, que é o dom de sentar e ouvir. Isso é um dom. Você já pensou que chato ou que horrível que é para o pregador parar, sentar e pregar sem ter ninguém dentro de uma igreja vazia? Isso é horrível. Não há nada melhor do que você sentar, subir ao púlpito e pregar uma palavra que você estudou, um estudo que você preparou, que você sabe que é aquilo que a igreja precisa ouvir, que você realmente acredita que é a mensagem de Deus para aquela igreja, para aquele dia, e à medida que você vai pregando, você olha nos olhos da pessoa e a pessoa olha para você com olhos de que está prestando atenção e compreendendo. Isso é uma resposta para o pregador de incentivo muito grande. Talvez o dom dessa pessoa é um dom de incentivo. É sentar ali e prestar atenção, ouvir uma mensagem com atenção, é um incentivo tremendo. Às vezes a pessoa sobe lá porque tem uma série de traumas, porque não está acostumada a falar em público, quer dar um recado e você está olhando para ela, prestando atenção. Isso é um incentivo para ela, isso é um bálsamo para o seu medo. Então, esse é um exercício de dom também. Ouvir com atenção é um exercício de dom. Então, não se preocupe. Se você não tem dom, existem testes de dons, tal, mas todos nós temos um dom e temos um papel dentro dessa família. E essa família, então, tem diferentes papéis. Nem todos são chamados para ser pastores, nem todos são chamados para ser músicos, nem todos são chamados para ser conselheiros. E é normal isso. Eu, por exemplo, não tenho o menor dom musical.
Eu desafino tocando a campainha de casa. Não entendo absolutamente nada de música. Sou um completo ignorante, um completo analfabeto com relação à música. Não sei, se me der uma pauta musical, não sei dizer qual nota é qual ali. Mas isso me faz menos adorador do que alguma pessoa que é mestre, doutor em música? Não. Por quê? Porque ela vai tocar divinamente e eu acompanho. Às vezes acompanho mal batendo o pé, às vezes eu acompanho cantando bem baixinho, porque sou desafinado, mas acompanho. Sei que ela está no pleno exercício do seu dom e eu faço o papel de não atrapalhar. Então nós estamos aqui para coletivamente exercer a perfeição, cada um dentro do seu dom. E aí, quando todos exercem o seu devido dom, nós cumprimos o mandamento de Salmo 133, 1, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando os irmãos vivem tranquilamente, quando os irmãos vivem em união, nós vivemos em um ambiente em que tudo de bom acontece. Quando nós temos o correto falar, quando nós temos o cortês trato um com o outro, quando nós temos a aceitação, quando nós temos a correção e principalmente quando nós temos a progressão, ou seja, o crescimento, esse é um sinal de que estamos vivendo dentro do propósito que Deus nos deu. Você quer conhecer uma igreja que está caminhando dentro do propósito de Deus? Exatamente essa igreja, que tem o correto falar, ou seja, fala aquilo que as escrituras dizem e não fala aquilo que as escrituras não dizem. Tem um trato correto, pastor que é muito agressivo, pastor que é muito explosivo, tem a aceitação, ou seja, recebe as pessoas como elas são, mas tem a correção, não nos deixa como nós éramos. Prega a progressão, prega o crescimento, tanto em números quanto no crescimento no conhecimento da palavra. Olha o que Romanos 14, 15 vai dizer. Se o seu irmão se entristece devido ao seu ato, você já não está agindo por amor. Por suas práticas, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Você está em uma família em que o seu irmão também é detentor da misericórdia. Por isso que ofensa é algo muito particular. Às vezes você não falou com a intenção de ofender, você não falou com a intenção de machucar, mas isso machucou. Então, esse exercício do dom, esse exercício de Romanos 14, 15, vai ser exatamente essa ideia. Mesmo que você não tenha desejado machucar, você o fez, porque a ofensa é pertencente a outra pessoa. Então, ao ofender o outro, você não está agindo conforme as escrituras. Então é essa identidade de pertencer à coletividade que nós precisamos nos lembrar. É muito comum nós vemos pessoas se achegar à igreja porque tem problemas, isso não há mal nenhum. A pessoa tem problemas na sua vida, está buscando ajuda, está buscando um apoio e recebe. E aí a pessoa desaparece. Quer dizer, na hora de receber, a pessoa está ali. Depois que a pessoa é curada, tratada, tem o seu problema resolvido, que aí ela podia começar a exercer o grande chamado de Deus, que é ela ser um vetor de bênção, aí a pessoa desaparece. Perdeu a oportunidade de cumprir aquilo para quem a razão de existência, o propósito da sua vida, né? Então é uma pessoa que viveu a experiência, chegou diante de Jesus e falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque aqueles que chegaram diante de Jesus e disseram: ensina-nos a orar, esses foram instrumento e ferramenta, inclusive com a morte martirizada, como aconteceu com os apóstolos. Então nós precisamos olhar para a família de Deus e olhar para a coletividade de um modo maior. Ao mesmo tempo, tem um ponto quarto, que é: você tem um sobrenome que te faz representante de uma família. Colossenses 3,12 vai dizer isso. Portanto,
como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes, essas qualidades, esses adjetivos são adjetivos que vão caracterizar qual é a sua origem, a que família você pertence. Então, essas marcas são marcas da sua identidade. E nós, quando agimos assim, nós temos a oportunidade de dar aos outros uma amostra, um vislumbre da misericórdia, da paciência e da bondade do próprio Cristo. Mateus 25 vai nos ensinar isso. Quando Jesus está recebendo uma série de pessoas no céu, e há algumas pessoas que chegam para ele e falam, mas Jesus fala, entrem, porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês me atenderam. E aí essas pessoas vão perguntar assim, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? E aí Jesus vai falar, quando vocês fizeram para os meus pequenos ou para os menores, vocês fizeram diretamente para mim. Ou seja, quando nós fazemos para o outro, nós somos ali vetor de bênção, nós somos ali canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. Olha que vai dizer Mateus 25:40, diante dessa construção que Jesus faz. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eu uma vez estava vendo uma palestra de uma professora e ela falou assim, eu mudei a minha vida no dia em que eu notei o modo com que eu tratava o meu professor dela, né? Do modo que eu tratava o meu professor e no modo que eu tratava os meus alunos. E eu notei que a hora que eu tratava o meu professor, eu não tratava os meus alunos com a mesma cortesia. E isso me fez um despertar da alma, isso me fez um despertar da consciência. Por que o meu professor, que é meu orientador, que é quem dirige a minha vida acadêmica, merece ser tratado com mais respeito do que os meus alunos? É lógico que são tratamentos diferentes, porque um é uma autoridade, o outro é alguém subordinado. Mas o respeito e o carinho deve ser o mesmo. Talvez até maior com os menores, porque eles são justamente menores e olham para você com autoridade. Então, receber bem os que estão abaixo de nós, os mais novos na fé, os que não têm uma caminhada tão prolongada, é ser Deus na vida deles, é exercer o papel de Deus, é exercer a imagem de Cristo na vida deles, é ser vetor da misericórdia de Deus sobre a vida deles. Ao mesmo tempo, há um quinto ponto que eu queria salientar contigo, que é, como membro da família, você tem um legado e uma autoridade. Cristo se dá pelo incentivo extra, nos dá, aliás, nossa identidade em Cristo nos dá um incentivo extra para concluir o trabalho que o próprio Cristo começou. E usando os talentos e habilidades que Deus nos deu. Olha só o que Jesus disse em João 14, versículos 12 e 13. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E olha o que Jesus falou, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei com que o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você entendeu o que Jesus falou aqui? Fará coisas ainda maiores do que as que o próprio Jesus fez. Coisas maiores que o próprio Jesus fez. Ele nos deu essa autoridade. Para quê? Porque a cada vez que nós fazemos algo grandioso, a cada vez que nós exercemos o amor e a misericórdia, o perdão imerecido em nome de Jesus, o nome de Deus, por meio de Cristo Jesus, é engrandecido. Ou seja, o mérito é dado devidamente a Deus, por meio de Jesus. Isso é a construção que nós vemos lá em Apocalipse, que os anciãos, que é um sinônimo para sábio,
que os sábios, ao receberem a coroa da glória, ou seja, ao receberem o prêmio do bom ato, os sábios retiravam a coroa e colocavam aos pés do Cordeiro, porque devolviam a glória para Deus. Não recebiam para si a glória, porque entendiam que a glória que recebiam, fruto do exercício dos seus dons, era, na verdade, merecida ao Cordeiro, era dedicada, era entregue a quem de direito, ou seja, ao Cordeiro. Então nós somos canais de bênção sobre a vida daqueles que passam por nós. E como membro dessa família, nós precisamos entender que nós temos um papel, nós temos algo a ser feito. Nós não estamos nessa família à toa, nós temos uma tarefa nessa família. Efésios 4, versículo 8, vai dizer isso. Por isso que me foi dito, quando eles subiam em triunfo às alturas, deu dons aos homens. Ou seja, Deus dá os dons a nós no momento em que Cristo sobe. Os dons que Deus tinha de curar, de ensinar, de admoestar, de corrigir, esses dons que Jesus tinha, esses dons são passados a nós. Os mesmos não, as pessoas não têm todos os dons, a mesma pessoa não tem todos os dons, mas a coletividade da igreja tem todos os dons. Justamente por isso, porque nós temos ali, dentro da coletividade, o exercício total dos dons. Efésios 4, versículo 2 e 3 vai dizer isso também. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Ou seja, é na coletividade, é na união de todos os dons que nós temos a nossa nova identidade. Portanto, essa nova identidade é uma identidade advinda diretamente dos céus. É uma identidade que vem do próprio Deus para nós. É uma identidade que vem formada pelo próprio Deus. E aí é o nosso grande desafio. Deixar de lado o velho homem e assumir uma nova identidade conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu não sei exatamente que tipo de trauma você tem, mas eu sei que seja qual for o trauma que você tem, ele pode ser curado, você pode receber uma nova identidade em Cristo Jesus. O caminhar com Cristo e o caminhar com a coletividade de Cristo, o caminhar com a igreja, ele é um ambiente perfeito para o exercício dos dons, inclusive nos defeitos que ela tem, nos problemas que ela tem, porque estar ali sendo um veículo de bênção, sendo ali um veículo de ajuste, de correção, é um exercício, um modo de você exercer o seu dom. Então, a grande proposta desse estudo é justamente essa, de que você coloque os seus dons, as suas aptidões, os seus talentos em prol da igreja, em prol da coletividade, da família a qual você pertence, e que isso forme de modo único a sua identidade, para que você consiga receber em Cristo uma nova identidade e uma identidade que te leve a patamares mais elevados, a níveis mais elevados, tanto de consciência pessoal quanto de consciência com relação ao próximo. Ou seja, ao olhar para o próximo, você vai ver alguém, o seu efetivo irmão, alguém efetivamente da sua família. E como irmão, você sabe, nem sempre o seu irmão terá a identidade perfeita como você gostaria que fosse. Por quê? Porque ele ainda está aqui, ele ainda está nesse ambiente, crescendo. Talvez você tenha alguma diferença com relação ao seu irmão, mas talvez o seu irmão tenha alguma diferença com relação a você. Então nós precisamos aprender a caminhar na coletividade, aprender a nos perdoar mais, a caminhar de um modo mais celestial, né, no exercício de quem é a nossa identidade. Permita que Deus forme a sua identidade. Eu comecei mostrando uma série de documentos que vão dar uma noção de habilitações e de preparações das quais eu tenho ou que eu estou passando. Elas não definem quem eu necessariamente sou. Quem vai definir quem eu sou
é a visão que o meu irmão tem de mim, segundo Mateus 25, é a visão que o meu irmão tem de mim. E no fim das contas, a visão que o rei tem de mim através do que eu faço pelo meu irmão. Por isso, seja você também um canal de bênção. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar nas suas mãos a vida de cada um dos meus irmãos que está assistindo esse estudo. Que o Senhor possa tocar na sua mente, tocar no seu coração, de tal modo que eles recebam em Cristo uma nova identidade. E principalmente que se apropriem dessa nova identidade, que assumam para si as características dessa nova família a quem pertencem e que tenham no seu coração o desejo de pertencer a essa nova família como agentes significativos, agentes de bênção a essa nova família. Eu coloco a vida de cada um, abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Se você quer conhecer um pouquinho mais da cidade de Aveiro, você pode ver aqui no card esse videozinho sobre as atrações de Aveiro. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os nossos estudos, você pode olhar os outros estudos, mas principalmente não deixe de conhecer efetivamente as Escrituras. Não deixe de conhecer efetivamente a Deus. Você só tem a ganhar com isso. Que Deus te abençoe.